Som. Graça e paz, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que os irmãos estejam bem. Nesse momento, você que está em casa, pare tudo aquilo que você está fazendo, para nós estarmos adorando ao Senhor. Compartilhe essa live, marque as pessoas, para que pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam bem, estejam aí na presença do Senhor, e nesse momento que nós venhamos prestar um culto de adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus. Eu queria estar abrindo o culto, amados, um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amados, nós estamos aqui para levar as boas novas do Senhor Jesus. Chega de más notícias, chega de tudo aquilo que de repente possa estar adentrando no teu coração, mas nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. E quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, são boas novas, boas notícias, notícias que vão transformar a minha, notícias que vão transformar a sua vida, notícias que vão te dar uma ponta de esperança em meio a toda essa tribulação que nós estamos vivendo. Então, irmãos, se apeguem às boas novas do Senhor Jesus. Muitos lugares só noticiam coisas ruins. A televisão está noticiando coisas ruins, a internet está noticiando coisas ruins, mas a palavra de Deus, ela nos traz as boas novas de Cristo. Então que nós venhamos nos apegar à palavra de Deus, nesse momento de tribulação, nesse momento onde muitas pessoas estão sendo acometidas por esses vírus, muitas pessoas estão morrendo por esses vírus. Então que em nome de Jesus, nós venhamos estar anunciando as boas novas do Senhor Jesus, que nós venhamos estar nos apegando à palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai nos libertar, a palavra de Deus ela vai nos alimentar, a palavra de Deus vai nos fortalecer nesse momento de tribulação. Então que em nome do Senhor Jesus, nesse momento, você possa parar tudo aquilo que você está fazendo agora em casa, desliga a televisão, desliga rádio, desliga tudo que você está fazendo agora, para que você possa estar atento àquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que é alimento durante toda essa semana que nós iremos iniciar. A palavra de Deus, ela é os alimentos que nos sustenta. A palavra de Deus é aquilo que nos motiva a continuar batalhando, a continuar lutando. Então, não perca a sua esperança, resgate a sua fé e tenha plena convicção que Jesus não perdeu o controle da situação. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Santo e soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, onde nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Muitos dos nossos irmãos estão nos assistindo através dessa live, Pai, por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar cada família representada, Senhor, cada um dos teus filhos que nos assistem através dessa transmissão, que o teu Espírito Santo possa estar visitando, Senhor, a vida deles, Pai, nesse momento, e levando as tuas boas novas, Senhor, notícias boas, Senhor, notícias, Senhor, de transformação, notícias de libertação, Senhor, notícias de restauração, notícias de cura, Senhor, serão profetizadas nessa noite, e que nós venhamos estar recebendo, Senhor, com o coração alegre, com o coração aberto, Senhor, a todas essas tuas boas novas, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, adentra cada um desses lares, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e que em nome de Jesus nós venhamos estar felizes e alegres por estar recebendo essas boas novas, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, você que está em casa. Boa noite, graça e paz, aleluias. Ainda que esteja difícil, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, saiba que o amor de Deus, ele te acompanha, aleluias, o amor de Deus, ele não falha. Então que você possa neste momento direcionar o teu coração, a tua mente somente no Senhor, aleluias, que você possa adorar a Ele aí neste momento. Ainda que seja difícil, o Senhor é contigo, aleluias.
e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louve a Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, e o teu amor não falha. Jesus, e tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não, não. Pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Aleluias! Adore Ele com as palmas, aleluias, porque Ele é digno, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, o amor dEle não falha, aleluias, 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 clame a Ele por mais a presença dEle, para que Ele venha fazer queimar no teu coração, aleluias. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu
Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. E eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração e eu não resistirei, e eu não controlarei. E eu quero mais de ti, Deus. E eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, e em teu amor. Acende um fogo em meu coração e eu não resistirei, e eu não controlarei. E eu quero mais de ti, Deus. E eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração e eu não resistirei, e eu não controlarei. E eu quero mais de ti, Deus. E eu quero mais de ti, Deus. Aleluias, queremos mais de ti, Senhor. Aleluias, queremos mais de ti, Senhor. Teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Eu cantarei. Teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos que teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. E eu cantarei. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, e em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Aleluias, louve a Ele. Clame a Ele, continue adorando. Aleluias. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A
a chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar este lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar este lugar. Estamos aqui sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar este lugar. Deixa queimar,
Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham louvado ao Senhor, tenham glorificado o nome do Senhor, e nesse momento que você venha preparar o teu coração aí para receber a palavra do Senhor. E eu queria estar convidando aqui à frente o Tiago, nosso líder de célula, que vai estar trazendo a palavra hoje. Temos certeza que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações através da vida do Tiago, assim como sempre tem falado. Estenda suas mãos, vamos estar abençoando a vida do Tiago. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa noite de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, porque a Tua palavra nos garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente nesse lugar, Senhor. Por isso, Senhor, colocamos a vida do Tiago diante da Tua presença, Pai. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor use o Teu servo, Senhor, como um vaso de honra poderoso nas Tuas mãos, Senhor. Que não venha ser o Tiago que venha estar falando aqui nessa noite, mas que cada palavra proferida aqui, Senhor, venha diretamente do Teu Santo Espírito, para a nossa edificação, para a exortação, para o direcionamento das nossas vidas conforme Te apraz, Senhor. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o levante do inimigo, tudo aquilo que tenta contra, Senhor, essa palavra que cai por terra. E somente o Teu Espírito Santo e os Teus anjos são bem-vindos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Um culto diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, pedimos licença para entrar no seu lar. Que a palavra de Deus ela encontre destino no teu coração. Se desarme nessa hora, que o Espírito Santo ele possa constranger a minha vida e a tua vida, para que a vontade dele prevaleça, porque é isso que é o que precisamos, que a vontade dele prevaleça nesse tempo, um tempo difícil, um tempo diferente, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus eternamente. E que a glória do Senhor ela possa te encontrar nesse momento. Eu não sei como você está, se você está sentado ou deitado, mas o mesmo Deus que está aqui, Ele está aí. E que Ele consagra a tua casa nessa hora, os teus familiares, os teus filhos. Que a bênção do Senhor ela seja verdade na sua casa e na sua vida. Dê lugar, dê vazão ao Espírito Santo, para que Ele possa falar contigo essa noite. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor colocou no meu coração um tema, eu pedindo a Deus uma palavra para poder trazer a igreja dele, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E que o Espírito Santo falou comigo sobre sabedoria. O Espírito Santo me incomodou sobre sabedoria do alto. Muito se fala sobre conhecimentos, muito se fala sobre ciência, mas o que precisamos nesse dia é sabedoria de Deus. Sabedoria para poder enfrentar o dia a dia e aplicar a verdadeira sabedoria nas situações na qual nós vamos nos encontrar. Se o Senhor não voltar hoje, amanhã é uma segunda-feira. Muitos vão trabalhar, muitos vão produzir. E o Senhor quer de mim e quer de você sabedoria do alto. Ele quer que a gente aplique a sabedoria mediante a palavra dele. E Ele convida a minha e a sua vida a se prostrar, a se debruçar na palavra dEle, para que Ele encontre corações sedentos em ouvir a voz que vem dos céus. Porque o Espírito Santo, Ele é vivo, Ele está dentro de mim e está dentro de você. Ele se encontrou conosco, Ele nos tornou filhos, nós viramos filhos por adoção e nós temos acesso a Deus. Temos acesso a Deus Pai. Portanto, nesse momento eu gostaria de que você se levantasse de onde você estiver. Na autoridade de Jesus Cristo nós podemos orar nesse momento. Orar no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Espírito Santo de Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, Rei da glória. Nós nos colocamos diante do Teu altar essa noite. Quer sejamos aqui ou quer estejamos em casa, o Teu Espírito é vivo e Ele encontra morada no meu coração e no coração dos meus irmãos. Pai querido e amado, que essa palavra, Pai, encontre destinos essa noite em corações, que os corações estejam abertos para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito possa nos constranger, Senhor, a procurar a verdadeira sabedoria que só podemos encontrar no Senhor.
Senhor, que nós possamos nos desarmar de nós mesmos, que possamos nos esvaziar de nós mesmos, como diz a palavra de Deus, para que o Senhor cresça e apareça, Senhor. Portanto, Espírito Santo de Deus, vai em cada lar, em cada família, Senhor. Traga, meu Pai, a porção que lhe é devida, Senhor, para cada família e para cada lar, Senhor. Que todos os irmãos que estão assistindo essa live possam ser fortalecidos por Ti, possam encontrar repouso no Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai. E tudo aquilo que for, meu Pai, querer impedir essa palavra penetrar os corações, toda a distração, tudo aquilo que está, meu Pai, na casa dos meus irmãos, atrapalhando, meu Pai, seja repreendido em nome de Jesus, e que os corações estejam cativos à revelação da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos e nós já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Hoje é dia 28 de março. Nós estamos praticamente concluindo um trimestre. E no culto é o último culto desse trimestre. São quase 90 dias do ano de 2021. E aconteceram já tantas coisas. Nós terminamos o ano com um ano difícil e adentramos um ano difícil do mesmo jeito. Mas Deus, que era do ano passado, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, nele não existe qualquer sombra de variação. Esse Deus, Ele é único, esse Deus é eterno. E mesmo em meio ao caos, às calamidades, às indecisões, às incertezas, às indefinições, toda a subjetividade que temos visto nos dias de hoje, Ele continua sendo Deus. E se nós fôssemos fazer um balanço, porque todo final de período são feitos balanços. Na economia faz-se um balanço trimestral, semestral, anual. E se nós fôssemos fazer um balanço da nossa vida espiritual essa noite, como está a nossa vida espiritual passado 3 meses do ano de 2021? É uma pergunta que traz profundidade, porque nós vivemos coisas e situações que nos fortaleceram espiritualmente ou nos enfraqueceram espiritualmente. Existem 2 caminhos que nós podemos ter trilhado nesse primeiro trimestre. E quem sabe da resposta não sou eu, mas é você e o Espírito Santo que está em você. Você sabe como foi a sua vida espiritual nesse período, quer que ela tenha sido fortalecida ou não, mas Deus sabe como foi a tua vida espiritual. E nesse exato momento, meu amado e minha amada que está assistindo, nesse exato momento, como está a sua vida espiritual diante de Deus? Como está a sua vida, a sua caminhada, a sua construção de vida espiritual perante o Senhor? Você já parou para poder analisar e refletir como foi esse primeiro trimestre, a sua constância ou não na presença de Deus? O Senhor tem buscado nesse tempo os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, mediante a palavra de Deus, que é boca de Deus nesse tempo, foi ontem e vai ser para todos sempre. Como a nossa estrutura física, nós humanos, temos reagido a tudo aquilo que tem nos envolvido. Como o nosso físico tem reagido, como a nossa alma tem reagido nesse tempo, como o nosso espírito, que liga a Deus, tem sido reagido nesse tempo. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque nós não vivemos simplesmente o terreno, mas as coisas acontecem primeiramente no reino espiritual. E nós temos que estar focados, nós temos que estar ligados e conectados com o Senhor. Uma pessoa desconectada com Deus não tem esperança, não tem vida. Uma pessoa desconectada com Deus é alheio a tudo o que se diz ao reino espiritual. Como está a vida espiritual da sua família que está contigo na sua casa nessa hora? Como está a vida espiritual dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido? Você tem se preocupado com a vida espiritual deles? Você tem investido em oração na vida espiritual deles? O Espírito Santo, ele tem preocupado-se com as famílias nesse tempo, porque foi a primeira instituição criada por Deus e é a instituição que é mais bombardeada nesse tempo. O diabo, que é o nosso adversário, ele não está feliz com a sua família. Pelo contrário, ele está louco para destruí-la. Mas existem aqueles que chamam pelo nome do Senhor, que guerreiam pelo nome do Senhor, que não abrem mão dos valores relacionados ao nome do Senhor. Aleluia.
E como está o seu interior nessa noite? Como está o seu coração? Como está a sua vida perante o Senhor? O Espírito Santo tem nos incomodado nesse tempo a clamar. Há 2 semanas nós fizemos um clamor oficial que o ministério levantou. Mas o nosso clamor diante de Deus não tem que ser com datas específicas. Tem que ser todo dia no secreto. Quando você fecha a sua porta, quando você vai para um canto, um cômodo sozinho, e que você levanta o seu clamor diante de Deus. É esse clamor que Ele tem buscado da igreja nesse tempo. Talvez, quem sabe, eu não sei, essa pandemia não tenha acabado, para que a igreja se fortaleça nele. Nós achávamos que 2020 seria um ano só, e que isso cessaria. Mas talvez o Senhor esperasse uma postura diferente da igreja viva dele. Talvez Ele espere algo diferente na minha e na sua vida nesse tempo. Talvez Ele tenha buscado alguma coisa diferente dos seus filhos. Ele tem convocado, Ele tem instruído, Ele tem chamado a atenção nossa, para que possamos elevar os nossos olhos para o alto e falar: Senhor, é de Ti que vem o nosso socorro. E o mundo e as pessoas, elas têm vivido provações. Eu e você não estamos isentos a isso, pelo contrário. As provações têm sido muitas. Muitos têm sucumbido meio às provações. Mas o mesmo Deus continua sendo Deus. Aquele que é eterno, que não muda, continua sendo o mesmo. Aquele que tem os olhos sobre mim e sobre você, não tirou os olhos de nós. Ele continua olhando para nós. Mas Ele quer ver de nós uma atitude diferente nesse tempo. Ele quer que a gente tenha uma atitude de clamá-lo, de chamar a atenção dEle, de não ir segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito Santo, que é vivo e reina para sempre dentro de nós. E você pode se perguntar: mas que benefício eu posso extrair das provações que eu tenho vivido? Existe algum benefício pelas provações pelo qual eu passo? E nós vamos abrir no texto sagrado, para não ficar nas minhas palavras. Eu convido os irmãos na sua casa a abrir a palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Tiago, no capítulo 1. Uma carta que foi escrita 45 anos depois de Cristo. Uma carta que é prática. Uma carta que tem que ser a cara da igreja. Uma carta que nos ensina a sair do comodismo. Uma carta que nos exorta a ser cristãos melhores. Um homem cheio do Espírito Santo deixou uma carta para a igreja viva dele no tempo chamado presente, chamado hoje. E o Espírito Santo quer falar em Tiago 1,12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Eu convido você na sua casa a se colocar de pé e orar. Pai das luzes, como diz na tua palavra, dá vida a essa palavra, Senhor. Se existe algum coração, Senhor, que tem sido provado demasiadamente, Senhor, dê paz, porque existe uma prova, Senhor, que o Senhor quer que sejamos aprovados. Espírito Santo, o Senhor não dá nada, nenhum peso além da qual nós podemos suportar. O Senhor sabe a medida exata, Pai, daquilo que podemos suportar. Portanto, Espírito Santo de Deus, que os corações estejam sedentos, ó Pai, a ouvir a Tua voz. E que nós possamos sair nessa noite, Pai, os meus irmãos na casa deles, Pai, cheios do Teu Espírito, Senhor. Com o Espírito de sabedoria do Senhor. Um Espírito no qual é um Espírito excelente. Nós Te agradecemos, Pai. Amém. Provação não é algo bom de se viver, mas é necessário. A palavra de Deus diz que vários homens dele, da palavra dele, passaram por provações severas, que nem se comparam ao que eu e você passamos muitas das vezes. Mas ele sabe a estrutura de cada um para poder suportar uma provação. E na palavra de Deus tem um número que é o número da provação, o número 40. Lá no começo de tudo, Gênesis, Noé foi provado, ele foi zombado, mas no momento a arca se fechou e ficou 40 dias e 40 noites sendo provada pelo dilúvio. Depois
O povo de Deus, um pouco mais para frente, ficou 40 anos no deserto sendo provado o seu coração. Existiam períodos na monarquia onde reis reinaram por 40 anos, de Saul, Davi e Salomão. Jesus Cristo foi tentado 40 dias, 40 noites. Elias, quando foi alimentado pelos corvos, depois de comer, ficou 40 dias até ir para o próximo desafio. Moisés ficou 40 dias no monte. Provação. E nós cristãos hoje não estamos isentos. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua vida e na minha vida, nós passamos por provações sim, mas Ele tem nos suportado, Ele tem nos ajudado. E a palavra de Deus diz aqui, suportar com perseverança. O que significa isso? Aquele que não se entrega, aquele que não se intimida, aquele que vai para cima, aquele que crê naquele que o arregimentou. Senhor dos exércitos é o nome dele, e ele alista soldados, filhos para guerrear. Como o pastor sempre tem falado, nós estamos numa guerra, mas existe um general que é sobre a minha e que é sobre a tua vida. O general dos generais, aquele que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos exércitos, aquele que é único, aquele que é intransponível, aquele que é insondável, aquele que está na tua casa contigo neste momento. É o Senhor que ama e que cuida da minha e da sua história, em nome de Jesus. Sabe a diferença entre eternidade e algo efêmero? Eu convido você na sua casa a abrir na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. No verso 18 diz que as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que será revelada para você. As tribulações significa efemeridade, transitório, passageiro. Essa provação, essa tribulação, ela tem um caráter transitório, ela é passageira, que no tempo presente, que não se compara com a glória, essa sim é eterna. A palavra de Deus diz que não se compara com a glória que vai ser revelada na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história, na sua casa e na minha casa. Existe algo que o mundo quer vender como se fosse eterno, mas não é. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma glória que vai ser revelada. E ela não é revelada para o mundo, porque o mundo não entende. Ela é revelada para os seus filhos. Ela é revelada para aqueles que o chamam pelo nome dele, para aqueles que se entregam mediante a palavra de Deus, aqueles que estão olhando para, que está com os olhos olhando para mim, para você nessa hora, que sabe as provações que você tem passado. Esse mesmo Espírito excelente está em mim e está em você, e ele quer manifestar a eternidade dele nesse tempo. O diabo nesse tempo ele tem quisto cegar o entendimento das pessoas, para que não entendam o valor da eternidade. Mas existem aqueles que vão falar sobre a eternidade. Existem aqueles que não vão calar a sua boca e vão falar a palavra de Deus como ela é. Existem aqueles que a palavra de Deus diz que são os remanescentes, aqueles que falam a palavra e não se calam mediante as provações. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, um país que nós conhecemos tanto, existe uma pena que é uma prisão perpétua. Ou seja, o camarada vai ficar preso a vida toda. Ou seja, ele não vai, a eternidade dele é aquilo ali, perpétuo, num tempo presente, num tempo humano. Mas quando aquele camarada, que porventura está na prisão, ele aceita Jesus Cristo, e de repente ele morre nessa carne, a natureza perpétua daquela condenação passou, mas ele começa uma eternidade com o Senhor. Aquele mesmo condenado que aceitou Jesus Cristo, aquele caráter de condenação humana passa, e ele começa a viver a eternidade de Deus. Aquele que era condenado, o Senhor justifica. E nesse tempo presente o Senhor quer trazer isso para a igreja dele em nome de Jesus. Está doendo? Dói. Provação dói.
Mas eu te digo, em nome de Jesus, que tem um prazo de validade para essa aprovação. Um deserto na vida de alguém não é eterno, é transitório. Aquilo que vai ser revelado da parte de Deus, sim, isso é eterno. E nós somos alvos deste milagre. Eu e você, a tua casa, a tua família, e a bênção que repousa sobre ela, ela te alcança. E é para sempre. Mas até chegar esse glorioso dia de eternidade com o Pai, se assim o Senhor permitir, nós temos uma caminhada terrena. Nós estamos aqui, não somos ETs. Temos sim, dói sim. Não vou falar o contrário. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as situações. Tem muita gente confundindo um monte de coisa com sabedoria. Não. Nós vamos falar um pouco da essência da sabedoria. Sabedoria não se adquire num livro. Sabedoria não se adquire com humanos. A sabedoria vem de Deus. E Ele quer nos convidar nesse tempo a que nós tenhamos sabedoria do alto. E você pode se perguntar nesse contexto: como eu posso obter sabedoria? Você já se perguntou? Tiago, ou Deus, como é que eu posso ter sabedoria? A palavra de Deus nos responde. Você tem sua Bíblia aí? Ela é boca de Deus. E ela tem resposta para todas as suas perguntas. E se você pergunta para mim essa noite, como eu posso ter sabedoria? Eu te convido a você que está com a Bíblia em Tiago capítulo 1, acompanhar comigo no versículo 5 em diante. Diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, lhe será concedida. Porém, não termina por aí o contexto. Ele continua e ele coloca uma condicional: peça, porém, com fé. Ele fala: se nós pedirmos sabedoria, Ele vai nos dar. Amém. E Ele vai dar livremente a quem pedir. Mas peça com fé. A fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Portanto, nós temos que ter fé para pedir sabedoria. Porque a sabedoria a gente não vê. É Deus que dá. E tudo que é relacionado a Deus tem que ter fé. Assim diz a palavra de Deus, ela não muda. E não precisa sofrer adaptação, porque ela é atual. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós não conseguimos pedir sabedoria para Deus. Nós temos que ter fé. E continuando o verso: em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7: que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. 8: sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O Senhor nos dá um segredo para poder ter sabedoria. Primeiro nós temos que pedir a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. E peça com fé, porque se nós não pedirmos com fé, nós não vamos alcançar a sabedoria necessária para o tempo presente. O tempo é tribuloso, o tempo de hoje, o século 21 tem apresentado as suas provações e dificuldades. Sem a sabedoria de Deus aplicada aos dias de hoje, nós não conseguimos viver. Quantos e quantos têm dinheiro, têm condições financeiras, são abastados, mas não tem essa sabedoria do alto para poder lidar. O dinheiro dele não consegue suprir a necessidade dele. Muitos têm dinheiro e estão morrendo porque não encontraram a verdadeira esperança que há em Cristo Jesus. Muitos cristãos, mediante as notícias, têm deixado com que aquilo que é necessário, aquilo que é importante se vá. O Espírito Santo ele tem confrontado a sua igreja e tem nos ensinado que a sabedoria é do alto. Pedir sabedoria a Deus, nós, infelizmente, é uma das coisas que nós menos pedimos a Deus.
Nós pedimos cura, pedimos. Pedimos que a nossa vida financeira melhore, pedimos muito. Pedimos por A, pedimos por B, mas nós não pedimos por sabedoria. Sendo que o Senhor pede que nós, ensina que nós possamos pedir sabedoria. Porque com a sabedoria nós vamos lidar com todas essas situações. Ou seja, os valores estão invertidos e o inimigo tem cegado aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. O Senhor, Ele não vai inverter conceitos. E eu vou explicar, segundo a palavra de Deus, por que sabedoria. Salomão, no momento crucial do seu reinado, ele estava começando. O Senhor diz lá no livro dos reis, primeiro livro dos reis, no capítulo 3, versículo 5, olha o que o Senhor perguntou para Salomão. Em sonhos, o próprio Deus diz: em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Olha que pergunta perigosa. Imagine Deus agora com você na sua casa nesse momento falando: meu filho e minha filha, pede o que você quiser. O que você ia pedir? Só você e Deus sabe o que você ia pedir. Só eu e Deus, a nossa intimidade que sabe. E Salomão, ele respondeu de uma maneira que é contramão daquilo que ele talvez fosse ver com os olhos naturais. Porque no tempo dele existiam muitos conflitos, existiam muitos inimigos do povo de Deus. Ele poderia ter pedido várias coisas, mas olha o que ele pediu no versículo 9 do capítulo de 1º livro dos reis, capítulo 3, verso 9. Deus, dá pois a teus servos sabedoria para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? E estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. O que nós temos pedido? Será que nós temos as nossas petições semelhantes à de Salomão ou não? E continua o texto sagrado: e disse Deus: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei o que você me pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá depois de você. E também lhe dou. A atitude de Salomão chamou a atenção, porque ele pediu sabedoria. E o combo, quando nós pedimos a sabedoria, é este: também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Isso é sabedoria. Ele já demonstrou sabedoria ao pedir sabedoria. E nós, que nós estamos pedindo a Deus? A palavra de Deus diz que muitas das vezes não somos respondidos porque nós pedimos mal. Isso não estou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Nós focamos naquilo que é secundário e esquecemos daquilo que é o principal. Olhamos para a situação A, B, C e D, sendo que aquele que está sobre mim e sobre ti, ele clama, ele olha, ele espera que nós possamos chamar a atenção. E agora eu meditando na palavra de Deus, e Deus me mostrou algo que já me passou despercebido. Eu já li várias vezes, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E eu convido você a abrir no livro de sabedoria, Provérbios, capítulo 8, perdão. A sabedoria, ela está intimamente ligada à eternidade.
E isso é lindo, porque é de Deus. A sabedoria para que a gente possa lidar com as situações, ela está intimamente ligada a Deus. Ela não vem de nós. Ela não vai vir do teu intelecto. Ela não vai vir do teu estudo superior. Ela não vai vir daquilo que você acha que sabe. Ela vai vir de Deus. A decisão, a resposta ou não resposta que eu vou dar a alguém vai vir de Deus. O silêncio, que muitas das vezes é caracterizado e simbolizado uma sabedoria, ela vem de Deus. Quando eu estou pronto para poder falar algo, tendo razão e me calo, muitas das vezes essa é a sabedoria que Deus espera que nós tenhamos. O Espírito Santo, ele quer que eu e você, nesse tempo chamado hoje, usemos de sabedoria para conduzir situações. O Espírito Santo, que é vivo e está dentro de mim, dentro de ti, ele nos confronta e nos invoca e nos convoca a usarmos de sabedoria. Capítulo 8 de Provérbios, verso 23. O Senhor se revelou. O Senhor, é sobre a sabedoria que nós estamos falando. O Senhor me possuía no início da sua obra. Isso é sabedoria. Antes das obras mais antigas. Olha o que a sabedoria diz. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Isso é a sabedoria. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem sua ordem. Quando eu compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável, achando alegria junto aos seus filhos dos homens. Agora ouça, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, diz a sabedoria, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Isso é sabedoria. Desde a eternidade, desde o começo, desde antes do começo, estava com Deus. Ou seja, é um atributo eterno. Por isso que Ele nos convoca à sabedoria. Porque é intimamente ligada ao Criador, não à criatura. A sabedoria é do alto, ela não é superficial nem terrena. Desde o começo, desde as definições de tudo que existe em Gênesis capítulo 1, de eternidade, ela está ligada. A sabedoria aplicada nos livra dos embaraços cotidianos de nossa vida. Aplicada. Quando que eu aplico a sabedoria? Numa discussão, por exemplo. Os ânimos estão exaltados e eu estou certo e tenho que falar verdades porque eu não levo desaforo para casa. Mas o espírito de sabedoria que há em mim, que há em você, muitas das vezes se cala. Faz a gente se calar. E talvez aquele silêncio vai resolver o problema. E se eu colocar lenha, o fogo vai continuar e não vai resolver nada. E nós vamos perder a oportunidade de aplicar a sabedoria no nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus nada mais é do que reflexão e aplicação. Nós temos que refletir sobre a palavra e aplicar a palavra. Porque a palavra de Deus é um manual prático. Como diz a carta de Tiago, que é um manual prático para o cristão, assim como toda a Bíblia.
ela tem que ser exercitada, ela tem que ser vivida. A teoria, ela embasa, a prática é o dia a dia. Quantas e quantas vezes nós padecemos por alguma circunstância, por não recorrermos de antemão à sabedoria? Quantas vezes na sua história nós tivemos a oportunidade de ser bem-sucedidos em alguma situação, porém a sabedoria foi colocada de escanteio? E mesmo de maneira inconsciente, temos conosco duas inimigas da sabedoria, que muitas das vezes estão presentes no nosso dia a dia e nas nossas vidas. Se chama indecisão e inconstância. Nós lemos em Tiago, no capítulo 1, no final do verso 8, se você pegar a sua Bíblia agora, ela diz: o Senhor diz que a inconstância e a indecisão, ela atrapalha. Nós lemos que nós temos que pedir fé. E no final do verso 8 diz: atrapalha pela indecisão e inconstância. Traduzindo em miúdos, o que significa a indecisão? É a incapacidade de tomar uma decisão. O Senhor nos fez seres pensantes que tomam decisões o tempo inteiro. E no reino espiritual, muitas das vezes, nós queremos ser pessoas indecisas. Ou seja, entre aspas, mureteiro, fecha aspas. Ou seja, eu estou em cima do muro. Eu não me decido se eu sirvo a Cristo ou se eu sirvo a Mamon. Relacionado ao reino de Deus, eu sempre sou indeciso. Eu sou decidido numa situação ABC, mas quando se trata de reino de Deus, eu sou indeciso. Então não tem como eu ter sabedoria se no meu coração existe indecisão relacionada ao reino de Deus. E inconstância é um dos maiores inimigos do cristão. Nós, estou falando de mim, estou falando de você, de nós, pessoas. Nós estamos no dia no topo, no alto, e do nada, de repente, nós estamos lá na planaltos e planícies. Eu estou em cima, muitas das vezes fervoroso, e no outro dia eu estou lá embaixo. Sendo que o Senhor nos chama a constância, uma prática, uma regularidade no reino de Deus. Para ter sabedoria tem que ter regularidade, tem que ter constância com Cristo, com o Criador. Não existe como ter sabedoria e aplicar essa sabedoria se eu não for constante. Os dias atuais têm tentado tapar os nossos olhos para que sejamos inconstantes. Eu não preciso mais ir para a igreja, eu tenho uma live ao meu dispor. Hoje de fato nós não podemos estar aqui no templo físico, adorando aqui na igreja. Mas você, igreja, a constância tem que estar em você, em mim, em nós, que somos o povo de Deus, escolhidos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. A constância tem que estar dentro de mim, porque se o Espírito Santo está em mim e está em você, há constância. E onde há constância, onde há decisão de servi-lo, onde há fé, pede sabedoria que Ele vai te dar. É o Senhor que nos afirma mediante a sua palavra. Não é mediante sobre palestras, é mediante a palavra de Deus que se revela, que ela salta aos meus e aos teus olhos, se nós o buscarmos. Tem gente que joga para a torcida, que não são firmes em suas posições em Deus, não se posiciona, diz amém para o sistema caído. O sistema está caído, e muitas das vezes a gente ouve um comentário ABC e nós concordamos com um comentário caído do sistema caído, porque falta constância, porque eu não quero desagradar aquela pessoa, sendo que nós estamos errados, que nós temos que agradar somente a Deus. E é aí que muitas das vezes nós nos perdemos,
Ah, não, mas eu não vou falar porque eu vou magoar. O evangelho, ele é verdade. E a verdade, muitas das vezes, ela vai confrontar. E ela vai contra o sistema. E glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus é viva. E ela vai contra o sistema mesmo. E glória a Deus por isso. Por isso que nós estamos aqui essa noite, você está nessa live, porque a palavra de Deus é contra o sistema. Se nós estamos 7 horas da noite, 8 horas da noite aqui reunidos numa live, é porque nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz e pode muito em seus efeitos. Aleluia. Se nós estamos aqui reunidos, você na sua casa, reunido com a sua família, em nome do Senhor, é porque você crê que a palavra é viva e que ela pode mudar histórias. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela não mudou, ela jamais vai mudar. Ela é a palavra de Deus. E Deus rejeita essas inimigas da sabedoria e também, consequentemente, essas inimigas da fé. Em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma carta a uma igreja chamada Laodiceia. E a igreja de Laodiceia significa uma igreja que se isenta da sua responsabilidade. A palavra de Deus diz que eu conheço as obras de vocês, igreja de Laodiceia. Você não é frio, você não é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Já viu vômito? Não é algo agradável. Mas é assim que ele trata os mornos, os indecisos, os inconstantes. E ele não quer que isso se chegue a nós. Nós costumamos muitas das vezes ler: eis que estou à porta e bato. Mas para poder ler esse versículo de Apocalipse 3:20, nós temos o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. E eu vou ler com vocês. Você que diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim você compre ouro fino, refinado pelo fogo, para que de fato você seja rico. Compre também vestes brancas, para que possa cobrir a sua nudez. E compre colírios, para que nós possamos ver. Eu repreendo e disciplino a quem amo, ou seja, eu e você. Se ele fala essas coisas que não são muito agradáveis, é porque ele nos ama. Ele não fica passando a mão na cabeça, como um filho mimado que não gosta de ser repreendido. Não, pelo contrário. Ele faz muitas vezes os filhos chorarem, mas porque é necessário, porque ele me ama e ele te ama. Ele quer conserto. Ele não quer chegar naquele dia e vomitar a minha e a tua vida, porque nós vivemos uma vida morna, que nós não nos posicionamos. Pelo contrário, ele quer que nós estejamos na presença dele. Porque, portanto, seja zeloso e arrependa-se. E aí chega o versículo 20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e ir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Agora o contexto é para quem está morno e quer mudança, e precisa de mudança, como eu e você precisamos. Eis que estou à porta. Para quem quer mudar, ele fala: eis que estou à porta. Esse é o contexto desse texto. Eis que estou à porta é para os mornos que precisam voltar para a presença de Deus e tomar uma decisão em Cristo Jesus. E se você abrir a porta, eu abrir a porta, ele não vai nos desprezar, pelo contrário. Ele fala que ele vai entrar, vai cear, ele comigo, ele com você, ele com a sua casa, ele com a sua família. Ele vai mudar a história da sua casa, do seu casamento.
mas nós temos que ser quentes na presença de Deus. Nós temos que ser fervorosos, como aquela igreja que busca o fervor do Senhor. Quando Elias orou para que não chovesse, ele não orou uma oraçãozinha murcha. Elias orou. Quando ele pediu para o fogo descer, Elias orou e o fogo desceu. Quando Josué orou naquela batalha para o sol parar, o sol parou, até que os inimigos fossem vencidos. E eles eram homens como eu e como você. E as histórias que estão na Bíblia descritas desses homens são para inspirar a minha e a tua fé a buscar no Senhor a sabedoria para poder vencer as batalhas do dia a dia. É no Senhor que nós vamos vencer. Não é na minha força, não é na força do teu braço, é no Espírito Santo, é naquele que é vivo, que está em nós. A palavra de Deus diz, Jesus falando, depois de 40 dias com seus discípulos, ele falou: eu estou indo para o meu Pai. E antes disso ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu mandarei outro Consolador, o Conselheiro, o Espírito da Verdade, que estará em vós para sempre. Ele está comigo e está com você. A provação é severa, mas Ele está comigo e está com você. A provação é dura, a gente chora mesmo, mas Ele está comigo e está com você. Ele não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Ele não se esquece dos filhos. Já viu um pai se esquecer do filho? Ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho que ama, que mama. Eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Esse é Deus, excelso, grande e soberano, mas ao mesmo tempo se importa com a nossa vida, se importa com quem somos, se importa com as nossas emoções, porque Ele é Deus e Ele é Pai. Ele nos conhece. E essa igreja de Laodiceia, ela era inimiga da sabedoria, porque ela se achava autossuficiente, ela era indiferente, ela vivia os deleites do sistema, ela amava o sistema. E o Senhor estava falando para a igreja dele hoje, que nós não devemos amar o sistema. O sistema é falido, o sistema jaz do maligno, o sistema já é condenado, mas com o Senhor nós temos vida eterna. No Senhor nós temos salvação. Nós temos que falar assim nos púlpitos, como é falado nessa igreja, e glória a Deus por isso, que a salvação está em Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos que falar sempre que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o dono de tudo, é o Filho de Deus, é aquele que era, que está com o Pai desde o começo. E muitas das vezes nos tempos chamado hoje, a palavra tem sido rejeitada, muitas das vezes pelos cristãos. Como foi falado em cultos anteriores, mediante a palavra de Deus, muitos se têm voltado às fábulas. O que é as fábulas? É tudo que não é palavra de Deus, é tudo que o sistema vende nas redes sociais, é tudo que o jornalismo fala, é tudo que é contra os costumes, a moral que vem de Deus. E se juntarão mestres, pessoas gabaritadas, para poder se falar de fábulas. E muitos daqueles que se chamam pelo nome do Senhor serão confundidos. Mas se nós tivermos um espírito excelente no Senhor, um espírito de sabedoria, de discernimento, nós vamos entender, e nós vamos passar por isso, dando glória a Deus e sendo firmes e constantes no Senhor. A palavra de Deus diz em Coríntios, no 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Irmãos amados, sejam firmes, constantes, abundantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é em vão. É no Senhor que você trabalha. Se você faz alguma coisa é para o Senhor. Se eu faço alguma coisa é para o Senhor, sabendo que do Senhor o nosso trabalho não é em vão. Como um manual, como um proprietário que possui um carro, ele tem o seu manual para poder entender todas aquelas funcionalidades do carro. Assim é a Bíblia, como um manual que norteia a nossa vida e a nossa prática de fé. A Bíblia ela é. E em Tiago capítulo 1, verso 22 até o 25 diz o seguinte:
Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele, eu e você, nós, que atenta bem para a perfeita lei, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado é feliz, vai ter êxito, se nós formos praticantes da palavra de Deus. E isso é um desafio para a igreja. Muitos são ouvintes, mas o Senhor nos convida a não sermos simplesmente ouvintes, mas sim praticantes. A prática, muitas das vezes, não é num culto de domingo, de noite, é na segunda-feira de manhã. É lá que nós somos colocados num campo de prática, e lá que o Senhor quer que nós sejamos aprovados, mediante a sabedoria que Ele nos concede. Ele quer nos despertar esse espírito de sabedoria, Ele quer que nos derramar, mas nós temos que saber pedir com fé, não sendo indecisos, não sendo inconstantes, não sendo morno, sabendo quem somos no Senhor, sabendo que a sabedoria, ela é de eternidade, ela está com o Senhor, ela é um atributo eterno. E como consequência da prática na palavra de Deus, para a gente já estar logo finalizando, inevitavelmente esse contexto nos leva à imparcialidade. Por que tem pessoas nesse tempo que têm desprezado outras pessoas? Deus ama a tua vida, a tua família, a minha vida, a minha família, da mesma forma que aqueles moradores de rua que está sem um teto nessa hora. E por que nós que somos praticantes da palavra de Deus, nós muitas das vezes nos deparamos com esse quesito de parcialidade? Quando alguém vai à justiça pleitear por uma causa, o que se espera do magistrado? Imparcialidade. Nós procuramos a justiça para resolver a causa mediante a imparcialidade, porque o símbolo do direito é uma balança equilibrada, que não pende nem para um lado e nem para o outro, porque é o símbolo da imparcialidade, símbolo de justiça. E muitas das vezes nós queremos colocar a nossa justiça para poder condenar a vida de outro. E com o espírito de sabedoria nós entendemos que esse não é a nossa posição. Existe um juiz, não é eu e não é você. Um juiz que entende que a sabedoria é dele. Um juiz que legisla, um juiz que determina, um juiz que faz aquilo que é certo. A palavra de Deus diz em Provérbios 11:1 que o Senhor, Ele detesta balanças desonestas, pesos desonestos, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor, Ele abomina a parcialidade, a acepção de pessoas. E nesse tempo pessoas têm sido esquecidas, e o Senhor tem nos advertido. Tem gente que está precisando do meio do teu clamor, e nós temos feito acepção de pessoas. Ah não, mas eu não posso abraçar. Mas ninguém está falando de abraçar. Nós estamos falando de oração, de ação. Nós estamos falando da palavra de Deus, do espírito de sabedoria, do espírito excelente. Uma vida prática pautada pela sabedoria na palavra de Deus nos encarrega de sermos imparciais. Essa é a palavra de Deus que nos diz. No contexto do capítulo 2 do livro de Tiago, você pode ler com calma na sua casa, que ele odeia a acepção de pessoas. E isso é prática. Nós temos que
abominar a acepção de pessoas, porque o Senhor, esse não é o padrão do Senhor. E a palavra de Deus diz em Tiago 2,19 que parcialidade, sabe o que ela é? Pecado. Pecado. A parcialidade, a acepção de pessoas, a falta de amor ao próximo é pecado. E não existe para Deus pecadinho e pecadão, é pecado. O que diferencia o pecado de um do outro é a consequência. Mas pecado para Deus é tudo igual. Ai não, mas o meu pecadinho, não filho, não filha, não amado e não amada. O pecado para o Senhor é pecado. Então por que nós somos tão parciais em nossos julgamentos? Se só existe um juiz? Por que nós temos intitulado juiz na vida de outras pessoas se nós não somos justos? A palavra de Deus em Romanos capítulo 3 diz que não existe um justo sequer. Você se considera justo? Eu e você não somos justos. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Existe uma grande diferença. Eu não sou justo nem você. O único justo que pisou nessa terra foi Jesus Cristo, o Senhor. E nesse espírito de sabedoria Ele quer nos mostrar que nós não somos justos, mas nós somos justificados pelo sangue precioso de Jesus. Em Tiago 2,13 diz: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Espírito de sabedoria usa-se de misericórdia. A palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versos 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quer ter sabedoria? Tenha misericórdia. Se você se diz sábio, use de misericórdia. Gostaria de estar chamando a equipe de louvor, por favor, para a gente estar finalizando. A mensagem do livro de Tiago, assim como em toda a Bíblia, é mais atual e mais necessária e suficiente para o dia que se chama hoje. Na sua vida e na minha vida, você que está em casa, a palavra de Deus ela continua atual. Ela vai ser o nosso norteador. Ela vai ser o que vai dividir, o que vai mostrar o que é certo e o que é errado, o que vai nos fazer triunfar ou perecer em meio a situações. Todos passam por provações, mas com sabedoria nós vamos passar de uma outra forma, a forma que é o padrão de Deus na terra. E para finalizar, ela é urgente e indispensável. E para finalizar, ao discorrer dessa carta, Tiago deixa um manual para que nós possamos nos aproximar de Deus. De maneira o quê? Desleixada? Não, genuína. Diz assim Tiago 4, verso 4 em diante: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se-á inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão o que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus. Está aí o segredo: sujeição a Deus. Resiste o diabo na provação, e ele fugirá de vós. Limpem as mãos, pecadores, e vós que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se debaixo e diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Existe uma justiça. Ele é o legislador perfeito, e a sabedoria que precisamos para enfrentar o dia a dia está nele. Concluo dizendo que
precisamos nos aproximar confiadamente ao trono da graça. Nosso Pai não está longe, pelo contrário, Ele está bem perto. Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. E o reino de Deus, que é Jesus Cristo, está em mim e está em você. O reino de Deus que já se manifestou na terra, na pessoa de Jesus Cristo, está em mim e está em você. Peça sabedoria, porque Ele é eterno, Ele é invencível, Ele é inigualável, e não há outro como Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, Deus excelso, supremo, o grande eu sou, o poderoso nas batalhas. Ele sim é o Senhor. E portanto eu convido você na sua casa a se levantar, como um soldado que está alinhado para a guerra. Você orar e clamar ao Senhor, e declarar que Ele é invencível, que Ele é inigualável, que Ele é poderoso, que Ele vai te dar a sabedoria para você conquistar, que Ele vai te dar a sabedoria para você passar por esta aprovação e ser aprovado por Ele. E nesse tempo, o Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção. Nesse tempo você adore. Adore o Senhor. Na sua casa, feche os seus olhos. Levante um altar de adoração. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Os céus te adoram. Proclamam a tua glória. Aquilo que é eterno. Hoje pra sempre. Aleluia. Reinará. Teu é o reino, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Na sua casa, na sua vida, na sua história, Ele é Deus absoluto. Não existe provação maior do que Deus. Não existe situação maior do que Deus. Ele é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Está poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Glória ao Senhor. Essa aprovação vai passar. Peça sabedoria para o Senhor e Ele vai te dar. Peça com fé e não duvide. Mas aleluia. Tudo é poderoso esse nome. É invencível, Senhor. O nome é invencível, Senhor. É invencível, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Hoje pra sempre. Tu és Deus. O Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente nosso Deus. Aleluia. Acima de todo nome. Porque o seu nome é poderoso, Senhor. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. É o nome poderoso. Mais forte que é o nome mais forte. É o invencível. Poderoso esse nome. Aleluia. É o nome de Aleluia. Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome. Aleluia. É o nome. Que na linha da história a sabedoria do Senhor possa nos alcançar. E você na sua casa você possa aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Glórias ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito de sabedoria seja sobre você, sobre a sua casa, sobre aqueles que você ama. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí de casa, amém? Glória a Deus. Aleluia. Que palavra, amados. Palavrão, né, irmão? Misericórdia, né? Mas que palavra abençoada.
Espero que você tenha sido edificado aí da sua casa. Som. Glória a Deus. Funcionou? Está funcionando? Amém. Glória a Deus. Aperta o super aqui, Tchel, por favor. No controle, o super. Amém. Glória a Deus, amados. Espero que os irmãos tenham sido edificados aí através dessa palavra. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida do Tiago, da Stephanie, de toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente sua casa e que continue usando poderosamente a vida dos irmãos aí em nome de Jesus. Amém? Tu puder ligar aqui também a luzinha aqui, por favor, pra gente não ficar nas trevas, né, irmão? Misericórdia. Aqui é lugar de luz. Deus das luzes, né? Então, glória a Deus por isso. Amados, antes de nós finalizarmos o culto, eu queria dar alguns recados aqui para os irmãos, né? Hoje nós estaríamos em festa aqui na igreja, né? Que a igreja aqui está completando, né? 8 anos amanhã. Tínhamos já marcado aí uma festa aí para estar fazendo, mas infelizmente não pôde acontecer, né? Já é o 2º ano, tem um mistério aí, né? 2º ano que eu tô aqui, 2º ano que não vai ter festa nessa igreja. Acho que eu vou ter que sair daqui para ter aniversário da igreja. Misericórdia. Então, mas eu tenho certeza que nós temos motivo para comemorar, sim. São 8 anos que a igreja está instituída aqui no Perequê. Essa igreja que está se tornando, já é uma referência aqui nesse lugar. E nós temos a plena convicção que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer através desse lugar. Amém? Então, queria também estar trazendo alguns aniversariantes que estão fazendo ano hoje, né? A Dani, que eu vi que a Dani está online ali. A Sabrina, filha daqui da Jane e do Salatiel, né? Minha sogra, Dona Bela, está fazendo aniversário hoje também. Então vamos estar orando, né? Pela vida dos aniversariantes, né? Que o Senhor possa estar abençoando aí essas vidas, né? Se você tem alguém aí também que você lembra que está fazendo aniversário hoje, ore por essa vida em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, e queremos colocar, Senhor, a vida da Dani, a vida da Sabrina, a vida da minha sogra, da Anabela, nas tuas mãos, Senhor, que estão completando mais um ano de aniversário, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, por isso nós profetizamos sobre essas vidas, Senhor, saúde, paz, Senhor, harmonia, que as tuas bênçãos estejam instituídas sobre a vida de cada uma dessas tuas filhas, Senhor, que estão aniversariando hoje, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus elas se mantenham nos teus caminhos, Senhor, e que o Senhor possa presenteá-las, Senhor, de uma forma, Senhor, que muitas vezes nós não podemos, Pai. Que a tua sabedoria, assim como foi ministrada hoje, Senhor, seja o melhor presente que elas possam receber essa noite, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Senhor, que de repente o inimigo está tramando contra essas vidas, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, e que elas possam, Pai, em nome de Jesus, se manterem firmes na tua presença. Por isso nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois manda uma mensagem aí para Dani, para Sabrina. Quiser mandar para minha sogra também, manda lá no Facebook, e depois a gente repassa para ela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria também pedir para os irmãos estarem orando. Eu não sei como está em relação à família dos irmãos, mas infelizmente eu perdi uma prima para o Covid. Eu estou com um tio meu que está internado com Covid, está esperando vaga aí no hospital, né, lá em São Paulo. Eu tenho um amigo meu, chama Ricardo, que está internado, entubado lá em São Paulo com Covid. Tem um outro amigo meu que mandou mensagem ontem que ele, a esposa e a filha estão com Covid, estão em casa, né, mas estão sendo medicados. Então, amados, eu não sei como está a situação na sua família, mas eu tenho a plena convicção que você tem algum amigo, algum parente, algum colega que está passando por esse momento de dificuldade. Então que nós venhamos clamar por essas vidas, né? Infelizmente nós perdemos nossa prima Graça, né? A Graça, serva de Deus, né? E eu queria estar orando agora pela família, né? Pelos filhos, né? Deixou aí 2 filhos, né? Seus irmãos, meus tios lá, meus primos lá também. Meu tio, né? Que tá aguardando essa vaga aí, por todas as pessoas, né? Que estão passando por essa dificuldade. Às vezes a gente vê as notícias aí rolando, né?
esse final de semana aqui no Guarujá, estava tendo festa ali na Praia do Éden. 60 pessoas estavam ali na Praia do Éden fazendo festa, né? Então a gente vê que é uma falta de sabedoria, né? Que foi ministrada aqui essa noite. Às vezes o pessoal fala, é tudo mentira, tudo... Não é, gente. Não é, porque pode ter um sensacionalismo em cima. Pode não, tem sensacionalismo em cima. Existem outros interesses políticos, financeiros em cima? Existem. Mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se infectando. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Então se você puder, fique em casa. É óbvio que a gente tem que trabalhar sim, é óbvio que a gente tem que buscar o nosso sustento, mas se você puder ficar em casa, não se aglomere, não saia aí sem um objetivo, se resguarde agora em nome de Jesus, porque não está brincadeira a situação. A saúde está em colapso. Independente, assim como o Thiago ministrou aqui, independente se você tem dinheiro, se você tem convênio médico, se você vai para o SUS, vai ser atendido da mesma forma, não existe vaga. Você vai ficar sentado numa cadeira lá, não existe, tem visto reportagens dentro do hospital, pessoas sendo atendidas no chão porque não tem lugar. Então não brinque com a situação. Desde os adolescentes, essa nova cepa, a gente acha que não, é só as pessoas que têm problema respiratório, tem diabetes. Não, está pegando adolescente, está pegando jovem. Então se cuidem em nome de Jesus, não é brincadeira, amém? Então vamos clamar aí para que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, né? E continuar orando para que essa pandemia, em nome de Jesus, venha a acabar e que nós venhamos ter a nossa liberdade de estar adorando ao Senhor, sem usar máscara, poder abraçar novamente, em nome de Jesus. Ó Pai, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, todas essas pessoas que foram ditas aqui, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, com esse vírus maldito nesse momento, Pai, vai visitando cada um dos Teus filhos, Senhor, prepara, Senhor, todas as coisas, Senhor, para aqueles que estão precisando de uma internação, de um respirador, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Famílias estão sendo dizimadas, Senhor, pessoas estão sendo contaminadas, Senhor, mas nós cremos que o Senhor continua, Senhor, no controle de todas as coisas, Senhor, mesmo sendo instituído um caos na saúde, Senhor, nós cremos que o Senhor tem um propósito, mesmo em meio a todo esse caos, Senhor, e nós temos a plena convicção, para que essas pessoas, Senhor, possam Te reconhecer como único e suficiente Salvador, Senhor, para que essas pessoas possam se render a Ti, Senhor. Sabemos que muitos virão pela dor, Senhor, infelizmente as pessoas virão pela dor, Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia, guarde essas vidas, Senhor, que essas vidas possam ser curadas, que essas vidas possam ser restauradas, Senhor, que o sistema de saúde não entre em colapso, Senhor, que as vagas, Senhor, venham estar surgindo, Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, os leitos de UTI, Senhor, a cada dia possam estar, Senhor, ficando mais vazios, Senhor, e que a Tua paz, Senhor, possa estar reinando sobre as nossas vidas, que a Tua paz possa estar sobre a vida de cada família, Senhor, que foi acometida por esse vírus, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, consolando, Pai, aqueles que perderam familiares, que perderam amigos, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia dessa nação, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, que a Tua sabedoria que foi ministrada nessa noite, Senhor, possa estar sobre a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, desde os adolescentes, dos jovens, Senhor, dos adultos, dos idosos, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos ter, Pai, a plena convicção que esse vírus, ele existe, é mortal sim, Senhor, e que nós venhamos estar fazendo a nossa parte, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amados, só para a gente finalizar, nós iremos continuar nossa programação aqui na igreja, enquanto esse decreto ainda estiver em vigor, né? O governador estendeu até o dia 11 de abril, né? Esse decreto, a gente não sabe como é que vai ficar, então, por enquanto nós estaremos online. Então a terça-feira às 8 horas da noite, todas as células estão online. Se você não faz parte de uma célula, nos procure nas redes sociais, coloca aí nos comentários, para que a gente possa estar te direcionando para uma célula
mais próximo aí da sua casa. Obviamente que vai ser online, né? Que você vai entrar nos grupos aí para estar participando da célula, mas nos procure em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos tirando um período de oração em casa. Amém? Então eu tenho chamado aí os grupos da igreja, quarta-feira, às 8 horas da noite, para estarmos orando juntos, né, como igreja, e os propósitos da oração são colocados aí nesses grupos. Então que você esteja participando dessa quarta de oração às 8 horas da noite. Amém? Quinta-feira também nós teremos nosso culto aqui normal às 8 horas da noite, através da transmissão, né? E programação que segue aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nossas redes sociais estão à disposição dos irmãos, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Nos mande um sinal de fumaça aí que a gente responde para vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Qualquer dificuldade que os irmãos tiverem, nós estamos à disposição dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando para encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa noite. Mais uma palavra que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, a respeito da sabedoria, Senhor. Oh Deus, como nós precisamos de sabedoria. Sabedoria, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Derrama sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre a vida, Senhor, dos nossos familiares, sobre a vida, Senhor, dos governantes dessa nação, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua sabedoria seja instituída, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre essa nação, Pai, para que o Senhor continue governando, Senhor, para que todo esse sofrimento, Senhor, para que todo esse caos venha estar passando, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, nos fortalecendo, continua nos direcionando, continua governando as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que essa semana que vai se iniciar hoje, Senhor, nós possamos, Senhor, assim como foi ministrado, não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, nós venhamos estar colocando em prática, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão nos assistindo através dessa transmissão, aqueles que vão assistir posteriormente também, Senhor, que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor, possa adentrar o coração dos Teus filhos e fazer a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Senhor, guarda-nos, protege-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, Senhor, que nós continuemos sendo luz desse mundo e sal dessa terra, Senhor, e que jamais nós deixemos de ser igrejas do Senhor, que a nossa boca continue profetizando, que a nossa boca continue decretando o Teu evangelho para as pessoas que não Te conhecem, Senhor, e que o Teu reino continue, Senhor, avançando em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Fiquem nas paz do Senhor em nome de Jesus.